Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 20 de outubro, 29º domingo do tempo comum. Evangelho meditador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 10, versículos 35 ao 45. Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Meus irmãos, 29º domingo do tempo comum, o Filho do Homem veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, por 3 vezes Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição. No primeiro anúncio ele diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. O segundo anúncio é mais breve. O Filho do Homem é entregue às mãos dos homens e ele os matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. No terceiro anúncio, mais extenso, mais denso, Jesus disse aos 12: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Tomarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus vai preparando os discípulos. Então, após São Pedro não aceitou o primeiro anúncio e reagiu. Depois do segundo, escreve o evangelista que eles não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Feito o terceiro anúncio, Tiago e João se aproximam e pedem que Jesus lhes conceda, na sua glória, sentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda. Até então os apóstolos demonstraram não ter compreendido que Jesus tivesse que sofrer sua paixão e morte ao fazerem o seu pedido. Então, São Tiago, São João parecem ter aceitado que Jesus ia passar por muito sofrimento antes de morrer. Aquela ideia já ficando clara. Não era que os apóstolos esperavam, sem dúvida. Quando decidiram seguir Jesus, pensavam no Messias, tipo Macabeus, que vem aqui cumprir um processo político, não de um reino desse mundo, não de um reino eterno. À medida que o tempo passa, vão compreendendo que se trata: o meu reino é desse mundo, o meu reino é o reino dos céus. Então, certamente pensavam mais em honra, em poder, do que em sofrimento e rejeição, não é verdade? No entanto, se devia ser assim, que fosse, a glória viria depois. Se Jesus não pretendia ocupar o trono de Davi nesta terra, nele se sentaria um dia na sua glória no reino de Deus. Então, São Tiago e São João não tinha nada a esperar de Jesus nesse mundo, mas por que não garantir então um bom lugar no mundo futuro? Ora,
foi quando decidiram pedir para se sentar à direita e à esquerda do trono de Jesus em sua glória. Demonstraram ser espertos, não com a esperteza dos filhos da luz, mas com a esperteza dos filhos deste mundo. Se antes tinham discutido para saber quem deles era o primeiro, a busca do primeiro lugar continuava ativa em suas vontades. Ainda não entenderam que o lugar de Jesus é o último, junto dos últimos desse mundo. Não é verdade? Ora, vim para servir e não para ser servido. Então São Marcos nos leva ao ápice do seu evangelho, quando Jesus parece gritar literalmente aos ouvidos dos apóstolos: vocês sabem que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Entre vocês não deve ser assim, essa competição pelo poder. Não é verdade? Mas quem quiser ser maior entre vocês, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, muitos e muitos. Entre vocês não será assim. Ou seja, se há que há uma competitividade, é a competitividade do amor. Então, vocês querem competir, quer ser o primeiro? Então seja o último. Quer realmente ter um bom lugar no reino de Deus? Então que ame mais, que sirvam mais uns aos outros. Essa competitividade poucos a querem, poucos a praticam. Não é verdade? Então, eis uma jaculatória a ser repetida muitas vezes durante o dia: entre nós não será assim, porque assim continua sendo. Isaías, hoje nós lemos na primeira leitura Isaías capítulo 53, versículo 10 ao 11. Isaías nos coloca Jesus para ver Jesus como o servo sofredor, que entrega a sua vida em reparação dos pecados. E na segunda leitura, carta de São Paulo apóstolo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, então São Paulo apresenta Jesus como sacerdote que sabe compadecer-se de nossas fraquezas, né? Por ter ele mesmo sido provado em tudo. Podemos nos aproximar confiantes do trono da graça, não para ocupar os primeiros lugares, mas para encontrar misericórdia por parte de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a Trindade Santa. Meditemos nisso hoje. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse deveria ser o nosso linguajar. Não é verdade? Eu vim para servir. Não é verdade? Então pensemos nisso hoje. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 32: sincera é a palavra do Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.